Boa noite, pessoal do canal do Pai Xangô. Estamos aqui mais uma noite. Espero que todos estejam bem. Estou aqui com a Cigana Pérola aqui com a gente. Boa noite, Cigana Pérola. Boa noite, pessoal do canal do Pai Xangô. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo, uma conversa aqui com a Cigana Pérola. Vamos falar um pouco de secretismo, falar um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos contar aí algumas histórias. Aqui é a máscara do Pai Xangô. Quando chegar a 100 inscritos no meu canal, vou estar mandando uma dessa daqui para você na sua casa. Então, já deixa o seu joinha, o sininho de notificação, se inscreva no canal, ajude-nos, né, a espalhar aí a mensagem para todas as pessoas. O Pai Xangô quer fazer uma pergunta para vocês, né, Pérola? Como anda a fé de vocês? Vocês estão aí fazendo suas orações, estão fazendo seus pedidos, vocês estão ajudando o próximo. Como está a relação de vocês com a fé? Às vezes vocês são cobrados, muitas coisas acontecem na vida da gente e a gente acaba aí não levando muito a sério, deixando meio de lado, mas a fé é uma coisa essencial. Então vocês têm que prestar muita atenção para vocês estar aí dando direcionamento na parte espiritual de vocês, para que as coisas aí consigam desenvolver, desenrolar. Quem acredita aí, são várias religiões que existem, né? Tem gente que não acredita muito em nenhuma religião específica, né, Pérola? E acaba Sim, tendo aí apenas a fé, né, em Deus, acredita, né, que existe um poder mas não maior. segue regras, né? Isso, não Não é de segue frequentar, né, alguma. nenhuma assim linha, né, pai? Isso, não vai em uma religião específica, mas você ter feito aí seus pedidos, você ter agradecido principalmente. Muita gente gosta muito assim de apenas pedir. Ah, estou precisando disso. É só quando a água bate na bunda que as pessoas vão procurar, né, a Ajuda ou ajuda lembram que tem espiritual. um espiritual além, né? Isso, mas você tem que agradecer todos os dias por estar acordando, por estar respirando, por ter aí o seu emprego. Quem não tem emprego, mas tem a oportunidade de procurar um, as coisas que têm acontecido aí ao longo da sua vida, que foram muitas bênçãos aí que vocês tiveram ao longo da vida e que tenho certeza que vocês esqueceram de ir lá agradecer. Quem é de religião, ir lá fazer uma oferenda, né? Fazer um agradecimento diferenciado, acender uma vela, trazer uma rosa, fazer um agrado aí para os seus guias, porque é muito importante que eles precisam, né, dessa balança para estar aí entendendo que eles não estão agindo sozinhos, mas que você consegue entender que está sendo ajudado. E aí eles te ajudam, eles andam do seu lado. Então as coisas começam a acontecer quando você se torna uma pessoa grata apenas por estar vivo e respirando. Isso aí é muito importante, né, Pérola? Sim, por isso que eu digo. Se você tem fé, pessoal, você consegue qualquer coisa, porque a fé move montanhas. Já dizia, tem uma passagem na Bíblia que diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é o grão de mostarda? É aquela sementinha bem pequenininha, né, que é o pé de mostarda. Se você tiver a fé daquele tamanhinho, você já consegue alcançar aí tudo o que você quiser. Não precisa nem ter mais que isso aqui, pai de fé, ó. Basta dar o primeiro passo, que é acreditar, independente da sua crença religiosa, isso aí não importa. O que importa é você ter fé, acreditar, primeiramente, que existe um ser superior ou algo acima da gente. Isso aí é o primeiro passo. Segundo, acreditar em você. Porque ninguém dá 2 passos, 3 para frente ou um salto, que seja, desanimando, deixando as coisas de Deus ou do espiritual de lado, não acreditando no seu potencial. Aí você só vai se afundar. Primeira coisa, não é, pai? Certamente, você tem que acreditar, né, no seu potencial. A única pessoa que vai te ajudar é você mesmo. Não fique esperando aí sentado que as coisas aconteçam, porque na verdade, se você não tiver vontade de que alguma coisa aconteça, nada vai acontecer. As coisas não acontecem assim. Nada é do nada, como a É, cigana sempre fala, né? Tudo tem um então, porquê e um porém. isso. Então, uma coisa crucial que você tem que entender é que se você fizer alguma coisa errada, vai ter consequência. Uma hora o preço vai vir. Esse é um ano de Xangô,
Muita gente aí tá pagando preço por coisas que fizeram ao longo da vida e que tá sendo cobrado. Estão sendo cobrado, tá dando problema. Tem gente aí passando aí por muita dificuldade, ou é lado financeiro, é na saúde. Alguma coisa está acontecendo. E Eles se, cobram, eles cobram. e Uma se hora. você tá com a sua consciência tranquila, por exemplo, assim, ai cigana, mas eu não me lembro de ter feito nada de mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu estou na minha, eu faço as minhas orações, eu ajudo quando eu posso, eu vou na igreja, eu não falo com ninguém, eu sou na minha, sou reservada, eu não faço mal para ninguém. Por que está acontecendo isso na minha vida, pessoal? O espiritual sabe o porquê. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que possa carregar. Coloca isso na sua cabeça. E se você está passando por aquele problema, está sendo acusado injustamente de qualquer coisa, não importa a luta que você está passando, uma hora a justiça chega para dizer basta. Aí alivia o seu fardo. E lá durante, quando você está passando o problema, pai, você acha que não vai ter fim, porque você está passando pelo vale da sombra da morte muitas vezes. E você quer que aquilo acaba porque é o seu tormento. Só que é na prova que os guias, Deus, enfim, não importa o que você acredita, que eles medem a sua fé, porque hoje nós estamos falando de fé. É no vale, é na provação. Jesus não foi tentado? Vamos passar ali um pouquinho para a Bíblia, antes da gente falar aqui dos nossos secretismos também, porque nós estamos falando de fé, não é, pai? Sim. Vamos passar um pouquinho para uma história da Bíblia onde Jesus foi tentado no deserto. Se Jesus foi tentado, você imagina nós, seres humanos. Somos botados à prova, não só à prova, como tentados também, praticamente aí, todos os dias. De alguma forma você tem um problema, uma coisa para resolver, ou por que eu estou passando por isso, ou não merecia. A espiritualidade sabe por que você está passando por isso. Às vezes não é porque você fez mal para ninguém ou está pagando. Tem pessoas que sim, tem outras que não. Apenas estão passando para testarem a sua fé. Por isso você está passando. Não, como é que se diz a palavra, pai? Não murmure. Não diz por que isso acontece comigo. Agradeça pela prova. E vai passando. Porque passa, o deserto passa. Como o pai já falou aqui em outros vídeos. As coisas boas passam, as ruins também. Então aproveite o momento. E na prova que você vai crescendo espiritualmente e vai se fortalecendo. Então agradeça que você está passando por essa prova, mesmo que você não mereça. Não importa, eles sabem por que você está passando. Que lá na frente você vai ter a sua vitória. Não é, pai? Isso. São nos momentos ruins da vida que a gente sabe quem está do nosso lado. E são nos momentos ruins da vida que a gente sabe quem tem fé. Porque a aprovação, a gente está sendo cobrado o tempo todo. Estamos à prova o tempo inteiro, por tudo e por todos. É pelos nossos filhos, é os nossos pais, são os nossos chefes, enfim, os nossos guias espirituais. Sempre estamos sendo provados por alguma coisa. Eles querem saber se a gente é capaz ou de fazer a função, ou de carregar o fardo. Estamos sendo provados. E você não pode perder a fé e nunca desistir do que está acontecendo. Lutar. Porque tudo só vai depender de ti. Independente das coisas ruins que possam estar acontecendo à sua volta, as pessoas fazendo um falatório, as pessoas fazendo justiça com você, a sua reação, ela só depende de você, a reação é sua. Então você pode ir lá e pagar na mesma moeda, você pode querer ir lá e se desesperar, você pode querer ir lá e fazer o que quiser. Mas é sua essa reação. E essa é a prova, essa é a hora que você tem que ser forte, que você tem que ter os dois pés no chão e entender que o centro do universo, do seu universo é você. Então o sucesso de você vai partir de ti e vai ser determinante para dali para frente ter os resultados. Então se você fizer coisas erradas, pagar na mesma moeda, ser uma pessoa esquentada, negativa, vingativa, isso tudo vai refletir no resultado dali para frente. Então você tem que trabalhar o seu lado espiritual, trabalhar sua saúde, sua mente, ter tempo para você, para quando chegar esses momentos difíceis, você saber como lidar, saber como resolver da melhor forma que vai trazer menos prejuízo para sua vida. Porque às vezes um pequeno erro
que você comete aqui, nunca mais consegue fazer, dar volta naquilo dali, nunca mais consegue contornar. E às vezes esses erros aí são cruciais, né, e determinantes para uma coisa bem ruim que possa vir aí, dali em diante. A complicar mais a sua vida. Por isso, o pai sempre aconselha nós, filhos dele, assim como ele vai começar a falar aqui no canal, reflita bem antes de fazer as coisas, porque muitas vezes a gente está na razão da gente e perde a razão, o vilão torna-se vítima e a gente de vítima torna-se vilã por atitudes erradas, sem pensar, por impulso. Então, muito cuidado, pessoal. Cabeça fria, faz as coisas, respira fundo, dê um tempo, não dê respostas na hora. Ah, porque eu gosto já de chegar e já falar. Calma, 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 porque os momentos bons eles passam, assim como os momentos ruins eles também passam. Às vezes para você, naquele momento que você está passando, parece que não tem solução, que não tem fim, mas tem. Uma hora vai passar, a poeira vai baixar, você vai poder olhar com mais clareza e ver que não foi. Tudo aquilo era porque os sentimentos estavam aflorados e você estava muito chateado. Mas no momento que passou, você viu que poderia ter agido diferente. Muitas vezes a gente pensa, depois que aconteceu, diz, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, poderia ter agido diferente. Sim, porque na hora do impulso, na hora da raiva, na hora da emoção, né, as coisas acontecem de um jeito diferente do que a gente poderia estar fazendo quando está com a cabeça mais fria, pensando melhor, raciocinando melhor e dando um desfecho melhor para os problemas. Exatamente. Então, assim, ó, para resumir tudo, como já dizia uma passagem na Bíblia, que agora eu não me lembro o versículo nem o livro, mas eu vou citar aqui, ver se você concorda com a cigana e com o pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos levar para o nosso lado aqui também. Sem fé é impossível os nossos guias trabalhar na nossa vida. Porque o primeiro passo para eles nos ajudar é a gente fazer a nossa parte, que é ter fé. Começa por esse princípio, não é, pai? Isso. Tenha fé, acredite. E tenha, principalmente, acredite na sua fé e acredite em você. Porque você é capaz de alcançar qualquer coisa que você quer. Mas você tem que acreditar e ir atrás. Você tem que fazer acontecer. As coisas vão acontecer a partir do momento que você descobre que você pode tudo na sua vida. Tudo. Eu estou falando tudo. Você pode qualquer coisa. Parece impossível. Às vezes você está muito longe de alcançar o objetivo. Mas estar longe não quer dizer que não vai chegar lá. Às vezes o caminho é um pouco difícil, porque você quer algo, né, grandioso. Mas se você ir atrás, estudar, descobrir um jeito de chegar lá sem passar por cima de ninguém, sem fazer maldade, sem pegar o que não é seu, ir na honestidade, ir com fé, com luta, não desistir, sempre acreditar, uma hora vai dar certo, uma hora vai chegar e você vai ver que o caminho, né, que você conseguiu traçar foi o caminho do sucesso. Você vai ter todos os méritos daquilo dali. Aquilo dali vai te trazer um bem que quando você chegar lá, você vai ter vontade de ajudar até as pessoas que te botaram para baixo, que não acreditaram em ti, e as pessoas até que tentaram te dar rasteira, porque você vai estar se sentindo o máximo. Vitorioso, Você né? vai estar vitorioso, mas você está se sentindo o máximo por ter alcançado um objetivo que aparentemente as pessoas não acreditavam. Você até em algum momento pode ter, né, se questionado, será que vai dar, será que não vai dar? Mas se você quiser, sim, vai dar, vai conseguir, você vai chegar lá. Resumindo, querer é poder, né, pai? Com certeza. Basta você querer, né? Dar o primeiro passo, que é ter fé e agir. Mesmo diante das adversidades, não perca a sua fé. Porque é ela que vai te direcionar. Eu costumo dizer que a fé é a bússola que dá o norte para a nossa vida. Sem fé, infelizmente, não se faz nada. Nem que você não acredite. Vamos supor que a pessoa não acredite em nada, é ateu. Mas ela tem que ter fé em alguma coisa, nem que seja nela mesma. Só depende de você o seu sucesso. Não bote desculpa nas pessoas, não bote desculpa na sua situação, não bote desculpa em nada. Você está fracassando, a culpa é sua. Se você está tendo sucesso, a culpa também é sua. Porque só depende de você. Independente do resto,
as decisões tomadas, o rumo que você tomou, as coisas que você fez, foi você que fez. Independente se, eu tive que fazer por conta daquilo, eu fiz porque fulano fez aquilo, porque... Não, só tá dando E desculpa. muitas vezes você fez numa época que você não tinha a maturidade que você fez, tem hoje. Cada caso é um caso, né, pai? Muitas coisas a gente leva como consequência aos anos, conforme os anos vão passando, porque a gente não tinha a maturidade também que a gente tem hoje. Então, mesmo nesses casos que a cigana tá exemplificando, não se culpe. Esquece um pouco o passado, leva como lição e segue em frente, não baixa a cabeça. Vai na fé. A vida é uma eterna evolução. Você vai evoluir até o momento que você vai embora e depois o seu espírito vai continuar em evolução. Mas, apesar de você se sentir cru, despreparado, você tem o poder de ir atrás de informação e não fazer a pior coisa que pode ser feita, porque você se sente despreparado para algumas coisas. Você pode ir atrás de informação, você pode conversar com uma pessoa com mais informação, uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais preparada, o chefe da sua igreja, um amigo mais experiente, o seu pai, dependendo, claro, depende do que você vai precisar, mas você pode ir atrás, assim, tente não fazer as coisas de cabeça quente, tente parar, pensar, analisar e fazer da melhor forma para conseguir o sucesso e não fazer, vamos dizer assim, dar as suas cabeçadas, fazer aí uma burrice, digamos assim, por conta de coisas que os outros fizeram para você e você tomou a decisão errada. Ou então, pai, às vezes muita gente se vitimiza, né? Por exemplo, mas eu já fiz tal, como já aconteceu comigo de as pessoas me questionarem, né? Em consultas, enfim. Mas eu já fiz isso e não deu certo. Insiste, pessoal. Vá de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já dizia o ditado popular. Insiste. Mas não deu, eu já fiz tal coisa e não flui as coisas e não sei o que, eu não dou certo no amor. Enfim, 1.500 desculpas. Muda a rota. Não deu com aquele. Se reinvente. Não importa se é no amor, se é sabe? Não arrume essas desculpas que não pare na o pai primeira tá barreira. dizendo. Não pare na primeira barreira. Que a barreira Acredite. sirva de força para você querer subir mais e ultrapassar essas barreiras, subindo cada vez mais. Use as barreiras de escada, não é, pai? As coisas ruins que te acontecem devem te servir de combustível para que você possa criar mais vontade, ter força de vontade de conseguir ir além do que você queria. Então você tem que ter combustível, e combustível sim são as coisas erradas, as coisas adversas, as coisas que não estão dando certo. Isso ali você tem que descobrir como atravessar e tudo aquilo dali da melhor forma possível. Por isso que o Pai Xangô diz: vai com calma, pare, respire, pense, dê 2 passos atrás. Sempre tem uma saída. Sempre tem tudo. uma saída. Só não tem pra morte, ainda a gente não achou essa solução. Você tá chateado, você tá aí desacreditado, você tá aí às vezes desanimado, triste. Mas tudo vai passar, tudo tem uma solução e dá para fazer da melhor forma. E outra coisa, assim como a felicidade, que o pai já fez um vídeo falando sobre isso, que a gente só tem momentos felizes, a prova, a luta, a provação, a fase ruim de vida também passa. Então não se desespere. Na verdade, a gente queria deixar essa mensagem em relação à fé, né, pai? Sim. O momento que tudo de ruim começar a passar e só tem mais momentos aí de felicidade e glórias, a tua vida vai começar a desandar vai começar a andar de um modo diferenciado, você vai se sentir aí uma pessoa aí iluminada, brilhando. Nesse momento você vai entender o porquê das provações na sua vida. Isso. Você vai olhar para trás e vai fazer essa análise. Gratidão? Gratidão. A religião de matriz africana, né? Então os afros, as imagens são de entidades, né, de cor afro, né, de pele morena, são muito lindas, elas costumam ser bem sensuais, eles gostam de cultivar assim. E quando vieram para o Brasil, quando eles eram escravos, eles não podiam ter cultuar os guias, cultuar, né, da forma como eles cultuavam lá onde eles moravam, né? E eles não podiam ter esse tipo de imagem. Então eles tinham imagens católicas. Então a gente fala o secretismo
né? Essa aqui é a Nossa Senhora Aparecida. E a imagem mesmo, essa aqui, né, Pérola? A Orixá Oxum, É que o nós Oxum. cultuamos por Nossa Senhora Aparecida, no secretismo que a gente chama, né? Então, o sincretismo significa assim, na Igreja Católica, onde se cultua, né, as imagens da Igreja Católica, sempre tem o sincretismo da religião afro, da Umbanda. Assim como o Iemanjá também é cultuada como Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora dos Navegantes. Tem vários secretismos para Iemanjá. A Iemanjá, o que fizeram, né? A Igreja Católica, para falar dela, né? Fizeram ela em uma imagem mais clarinha, né? De uma pele morena mais Botaram um clara, né? vestido para deixar mais Isso. parecida com um santo católico também, né? E lá na religião, Na nossa né? religião, nós Ela é cultuamos ela como uma orixá negra, né? Que é isso. E sempre assim, as imagens costumam ser elas bem sensuais, sensuais, né? elas são muito orixás quentes, né? E muito lindas, muito belas. Na verdade, Iemanjá, né? Como eu tenho muita coisa para falar de Iemanjá, porque eu sou filha de Iemanjá. O pai também, o pai é filho de Oxum, ele é Xangô com Oxum, então aqui é a mãe dele e a minha mãe tá aqui. No caso, de frente dele é Xangô, mas a mãe dele é Oxum, que é o secretismo Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, ó, muitas pessoas, pai, na Igreja Católica, sabem a história. Vamos falar, agora que a gente já falou um pouquinho do secretismo, né? Qual representa qual. Sim. Agora nós vamos contar um pouquinho, pessoal, do como vocês sabem como a Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. Pelos pescadores, aquela Isso, história então, toda. aquela imagem que tem lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi Inclusive encontrada o por pai já foi lá, né, pescadores. pai? Isso, eu já fui visitar, né? É uma imagem linda. Eu não conheço ainda, mas um dia, Eles, quem sabe, eu vou. eles passaram uma rede, né? Num dia lá que não tinha peixe, numa época que nem era época de peixe e tal, passaram uma rede e tal, e acabaram encontrando uma parte da imagem sem a cabeça. E depois encontraram a outra parte, né, Pérola? Sim, jogaram a rede, pegaram um corpo, depois Isso. jogaram a rede de novo e encontraram a Encontraram a cabeça. cabeça e E encaixou eles certinho. encaixaram e viram que era, né, fazia parte da mesma imagem, porém em situações diferentes ali, em lugares próximos, mas diferentes. Acabaram encontrando, na verdade, a imagem toda e depois daquilo dali deram, né, passaram a rede, conseguiram pegar aí muito e muito peixe, até a situação ali, diz a história, que o Quase virou o barco barquinho de tanto peixe que tinha, tinha tanta fartura, né? tanta fartura na rede, né? Então o barco quase virou e aquilo dali virou. Foi uma história muito comentada na época que acabou gerando até hoje aí tem um santuário, né? Dela. É isso, foi feito esse santuário lá em São Paulo, o pai foi? Isso, é em São Paulo. Aparecida, né? Isso. E hoje cultuamos ela como Nossa Senhora Aparecida, mas para quem não sabe, ela era Oxum, tá? Porque vamos contar agora a parte, como que ela foi parar no mar? Então o que acontece? Antes dos pescadores a encontrá-la? O que acontece? Como os escravos na época não poderiam cultuar nenhum tipo de religião, porque os senhores não deixavam, né? Eles acabavam fazendo de madeira, né, algumas imagens católicas, que daí, né, os senhores, né, de fazendas, os fazendeiros, se sentiam, vamos dizer, vocês estão aprendendo a nossa religião, estão cultuando a nossa religião, É que, estão na fazendo verdade, na imagens, época da nossa. escravidão, pai, eles forçavam os escravos a ser da religião cristianismo ali, o que eles acreditavam, né? A Eles não religião católica, né? aceitavam os orixás serem cultuados pelos Sim, escravos. então eles faziam, né, Eles as penalizavam imagens. caso eles fizessem Os isso, né? marceneiros, né, escravos marceneiros faziam algumas imagens e tal, e na verdade não era o secretismo das imagens da religião de Umbanda. Então, Pérola. Então, aí, esses escravos, eles faziam as imagens católicas, na verdade, para esconder os orixás por trás. Por trás que a gente diz é o quê? Vamos adorar Oxum, mas vamos ter que botar ela como santo católico para a gente não ser penalizado, não ser chicoteado, ou às vezes, muitas vezes eram, dependendo do tipo de castigo, pessoal, levavam eles até a morte. Então eles tinham uma punição muito severa principalmente por causa da religião.
Então, a imagem que foi encontrada no mar, existem duas versões contadas pelos escravos, que seria o quê? Primeiro, foi descoberta, né? Eles descobriram que, na verdade, não estava cultuando aqui Nossa Senhora Aparecida, mas sim a imagem de Oxum. Sim. Então, quebraram a Eles quebraram imagem a e jogaram cabeça ao e jogaram mar no mar. como punição. Também. E outra história que também é contada é que os negros, né, que eram escravos, eles acabaram, por medo de levar uma punição pela descoberta, acabaram jogando as imagens no mar, e lá no mar ela acabou se quebrando, né? Mas na Isso. verdade não era uma imagem católica, mas sim a imagem dos negros Que os negros cultuando. fizeram para cultuar a orixá Oxum, no caso, ou algum tipo de secretismo nesse sentido. Hoje levamos para o secretismo porque é a que mais, né? É isso, a imagem que foi quebrada, ela não era toda bonitinha assim com a imagem que foi achada, né? Ela não era assim com essa manta, nada. Depois que foi feita uma manta nela e tudo mais, ela era uma imagem assim mais simples, mais grosseira. Sim, feita só de madeira esculpida, porque foram os Isso. escravos que a fizeram, né? Mas depois, quando ela foi achada e foi feito esse milagre da multiplicação dos peixes, começaram a cultuar elas nas casas, depois foi para a capela, depois foi e até que se tornou a padroeira do Brasil e tomou essa proporção até aqui. Mas em princípio, ela era uma imagem que os escravos confeccionaram para eles poderem cultuar o Xum. Entenderam? Isso, eles estavam trabalhando na religião, né, deles, que acabou ocasionando tudo aquilo dali, mas é das águas, né? Sim, rainha das águas doces, inclusive, por isso secretismo Oxum. E a Iemanjá das águas responde nas águas salgadas. Por isso, Nossa Senhora nos navegantes, em alguns lugares, cultuam ela como Iemanjá, em outros, Nossa Senhora das Graças, aí depende. Isso. Então era isso, pessoal. Esse videozinho de hoje aí. Tem mais algum recadinho para dar, Pérola? Amanhã no nosso canal Pai Xangô vai estar fazendo sorteio da carta, então não percam. E compartilhe esse vídeo, os outros vídeos do canal do Pai, para quando chegar em 100 você tá concorrendo a uma camiseta ou uma máscara. Na verdade, Isso. Pérola, ainda temos um minutinho. Quer fazer uma tiragemzinha pro pessoal que tá aí no chat, que tá esperando, ou o pessoal que tá assistindo esse vídeo aí depois, mas que também gostaria aí de uma mensagem espiritual, ver o que a espiritual tem a dizer hoje para eles, porque no seu canal não deu tempo de fazer isso no vídeo de hoje. verdade, Pai. E assim, ó, ontem muitas pessoas, eu falei que o vídeo do canal ia ser ontem. Então me Sim. perdoem, o Pai também não conseguiu fazer ontem. Às vezes a gente fica na função, pessoal, até tarde, porque a gente não atende só online, atende presencial. E quando a gente vê já é tarde, e quando a gente vê não deu tempo de gravar. Então vocês me perdoem também ontem. Por isso que eu não falo mais, Pai, que o Pai vai fazer em tal dia, porque às vezes acontece de imprevistos, né? Isso, a vida tá uma correria, a gente tá aí tentando fazer acontecer. Tentando ajudar as pessoas, São tanto dois, presencial, né, são Pai? dois canais aí pra gente estar aí trabalhando e fazendo vídeo, trazer conteúdo. E tem mais as outras coisas que a gente já fazia antes. Não é desculpa, então por isso que estamos aqui fazendo. Né? Não é aquela coisa que eu sempre digo, não me traz desculpa, me Traz traz soluções. as soluções. E quais são as É soluções? isso. Trabalhe, se Lute. esforce, faça acontecer. E é o que nós estamos fazendo. Estamos tentando fazer e acontecer da melhor forma possível para todo mundo. 7 cartas, né, Pai? Isso. Bom, aqui me fala de uma pessoa que está nos assistindo agora, que ela é uma pessoa que tem um coração muito grande. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas se prevalecem da sua boa vontade. É como aquele ditado, né, Pai? Dá o dedo que é a mão. Sim. É bem assim, como nós estamos falando de fé e de justiça, essa mensagem veio bem a calhar para você, tá? E muitas vezes você fica pensando, por que que eu sou assim tão boa, que chego a ser boba? É da sua personalidade ser assim. Não perca a essência não por causa de pessoas do mal. Ó, aqui me mostra que você já foi, inclusive, ó, passou por algumas traições, principalmente com amizades que depois você foi ver não era tão verdadeira assim. Essa pessoa te lesou, te logrou de alguma forma.
Você passou muitos problemas por causa de algumas atitudes com essa pessoa, tá bom? Mas a espiritualidade está falando aqui para te não mudar a tua essência por causa das maldades das pessoas. Continua sendo boa, continua fazendo o seu melhor aí, tendo uma vida boa aqui nessa terra, porque eles vão te honrar. Não se preocupa com nada. Apenas filtra melhor, seleciona melhor essas amizades. Tirando isso, você não precisa mudar em nada, porque a culpa não é sua. Quem vai plantar e vai colher é esta pessoa que usou de má fé com você. Espera o tempo, a carta da lua me fala de tempo. Não vai ser agora que essa pessoa vai pagar, mas descansa, porque a espiritualidade já está tomando conta. E todas as maldades que ela fez, na sua boa vontade, na sua inocência de ser um amigo fiel, por isso a carta do cão, você deu o seu melhor, não se preocupa. A plantação dele está vindo com toda a força, olha a carta do chicote. Plantou vento, vai colher tempestade. Não se preocupa que a justiça divina, olha a carta de Xangô aqui, que é a carta das montanhas. Ano de Xangô, como o pai falou. Justiça divina tá vindo e tá vindo com força. A carta do chicote aqui, ó. Não se desespera, tá bom? Gratidão. Pessoal que ficou aí até agora... Fechar com chave de ouro tudo que a gente falou até agora, né, pai? Pessoal que ficou aí assistindo o vídeo até agora, deixe na descrição aí nos comentários do vídeo, #Aparecida, que vai ganhar uma cartinha, que eu vou estar sorteando no próximo vídeo desse canal, a cartinha lá do canal da Cigana Pérola. Tá então, bom? vai estar participando desse vídeo daqui, botar #Aparecida aí nas mensagens desse vídeo. Não esqueça aí de, quem não for inscrito, se inscrever aí no canal, assinar ativar o sininho de das notificações aí para estar recebendo esses vídeos. E curta os nossos vídeos, tá, pessoal? Gratidão, beijos de luz da cigana. Obrigado aí, pessoal. Boa noite a todos. Tchau e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau.